Conceito de liberdade naquela sequência da nova vida. Então, são muitos assuntos, mas nós já estamos pelo 30º assunto, são 41. Provavelmente não vamos chegar até o fim, porque no final de março a gente vai estar encerrando. Mas talvez reduzindo lições a 2 lições a uma, a gente consiga. Então, um novo conceito de liberdade. Quem já foi escravo, sabe o que é ter liberdade. E Israel sabia muito bem, nós sabemos que o Evangelho ele apareceu num conceito, no ambiente do povo de Deus do Antigo Testamento, que é Israel. Naturalmente, as pessoas que estavam ali, haviam muitos hipócritas, muitas pessoas com problema até identitário, com problema de identidade, que negavam a sua escravidão. Nós vamos ver isso lá em João 7, 8, um embate de Jesus com os judeus, e eles dizendo que nunca serviram a ninguém, mas na verdade eles eram escravos de Roma. Roma dava uma certa liberdade e eles acomodaram-se com aquela liberdade a ponto de estarem tão à vontade que não estavam nem mais esperando o Messias e nem estavam aplicadas as Escrituras. E esse novo conceito de liberdade vai falar exatamente de uma libertação muito mais profunda, uma libertação espiritual, uma libertação também moral, uma libertação emocional, uma libertação intelectual, para depois ser também uma libertação física. E os judeus passaram por alguns cativeiros, o maior deles, o mais conhecido, é o cativeiro babilônico, onde eles foram desterrados e ficaram 70 anos. Ficaram também no Egito e experimentaram logo no início da formação deste povo, eles experimentaram um cativeiro. Praticamente podemos dizer que a nação de Israel, que chegou com 70 pessoas no Egito, já começou com um grande cativeiro. No início, eles foram recebidos ali como convidados de honra. O pai de José, por causa da governança de José no Egito, eles foram convidados para estar ali, para morar na melhor terra do Egito, mas depois iniciou-se um cativeiro, quando aquele povo cresceu e chegou a 2 milhões e meio de pessoas, e começou a preocupar as autoridades egípcias, o rei do Egito, que naquela época era chamado de Faraó, e o rei começou a ter uma preocupação e já não lembrava mais do Zafenate Paneia, que é José, o salvador do mundo, por ocasião de uma grande seca. Então, eles já estavam há muitos anos daquela seca, e o rei já não lembrava mais desta situação, e passou a oprimir o povo de Deus, até que Moisés veio para libertar este povo. E Moisés, então, tirou esse povo do Egito. O Egito passou a simbolizar a nossa escravidão lá no mundo e levou esse povo para o deserto que significa a nossa caminhada hoje. Então, a nossa libertação, ela não é de todo física. A nossa libertação é uma libertação espiritual, uma libertação moral, e por isso o novo conceito de liberdade. E nós estamos, no momento, caminhando no deserto. Por que estamos caminhando no deserto? Porque estamos caminhando numa terra, num mundo dominado por Satanás. Agora nós vamos ter um grande evento satânico aqui no Brasil, em que muitas crianças vão vender seus corpos, em que muitas pessoas vão pegar AIDS, e pessoas do mundo inteiro vêm fazer turismo pornográfico,
turismo de prostituição aqui no Brasil. Os olhos do mundo serão colocados no Brasil agora a partir do dia 14, né, sábado, domingo, segunda, e muitos já chegaram, segunda e terça, e muitos já chegaram. Então, Satanás domina o mundo, ele é o senhor deste mundo. Se Satanás é o senhor deste mundo, como a própria Bíblia diz, então nós que somos de Deus, no momento estamos passando por um deserto. Passamos por um deserto porque as autoridades não são e nem devem ser pessoas da igreja. Não é Jesus que está comandando, não é a igreja que está comandando. Nós falamos, como deve ser, do Estado laico ou Estado leigo. São pessoas de fora da igreja que dominam, e aí fica do jeito que está, que todos nós conhecemos, e não vamos falar de política aqui, muito menos de política brasileira. Mas essa dominação do príncipe deste mundo, que é Satanás, nos coloca numa situação não de escravos, mas numa situação de deserto. E a situação de deserto é uma situação difícil, e por isso nós precisamos de um outro tipo de libertação, que não é a libertação política, que não é a libertação do trabalho, muitas vezes, que não gostamos de fazer, ou de um trabalho mal remunerado, porque a Bíblia diz para sermos fiéis aos nossos senhores, e esses senhores, muitas vezes, são senhores também do mundo, e já foi muito pior. As pessoas já foram escravizadas aqui no Brasil, já foram mortas no trajeto. De cada 80 mil negros que saíam da África, 60 mil às vezes morriam no navio antes de chegar aqui. Então, só 20 mil é que chegavam para trabalhar, e para trabalhar sob um regime de escravidão e por uma instituição chamada cristã, nominalmente cristã, que oprimia essas pessoas com a bênção do seu líder, e tudo isso aconteceu, e nós então sabemos que não é a instituição que nos liberta. Sabemos que não é ter uma religião que nos liberta. Sabemos que não é ser membro de uma instituição religiosa chamada cristã, ou de qualquer outra, mas nós temos a liberdade dos filhos de Deus, uma liberdade interior que vamos aprender aqui. Israel, mesmo no deserto, não cumpriu a sua missão, foi incrédulo e, mesmo sendo liberto da escravidão política do Egito, da escravidão física, da escravidão social que vivia ali, eles não cumpriram bem a sua missão. Cabe a nós agora, libertos do pecado, que é assim que a Bíblia diz, libertos do pecado, libertos do sistema que domina o mundo, cujo príncipe é Satanás, viver uma vida de liberdade. Mas que tipo de liberdade? É o que nós vamos aprender aqui hoje, nessa manhã. Que tipo de liberdade vive o cristão aqui? É um conceito diferente de liberdade, e é a verdadeira liberdade. Jesus vai dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós saímos do Egito, saímos da escravidão moral, da escravidão espiritual, caminhamos no deserto. A vida de alguns é tão boa que nem parece deserto, mas é deserto. Nós estamos passando por um deserto. Nós nos reunimos aqui agora de manhã, e hoje isso aqui é o nosso deserto. Porque nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, poderíamos estar descansados, deitados numa poltrona, vendo já as primícias do carnaval, vendo já outras coisas, mas nós viemos aqui para sentar num banco de madeira. Esse é o nosso deserto, para aprendermos a respeito das coisas do céu. Não estou querendo banco de almofada não, viu, pastor? Eu estou só falando banco de madeira, porque o banco é de madeira. E isso é bom, porque aí você sente que você fica numa posição aí de soldado de Cristo, de pessoa que está lutando, que veio mesmo para
para as coisas do céu. Nós estamos aqui, mas com os olhos postos no céu. Sabemos que aqui não é o nosso descanso. Mas que descanso então teremos? Que liberdade então teremos? Então nós temos acesso a coisas que o mundo não tem. Nós temos acesso a coisas do céu que o mundo não tem. Esta é a nossa liberdade. Mas eu me interesso por essa liberdade? Tem pessoas que vivem uma vida dúbia. Ele não sabe se interessa totalmente pela liberdade dos filhos de Deus. Ele quer um pouco da liberdade do mundo, um pouco da liberdade dos filhos de Deus. Existem pessoas que desistiram da caminhada do deserto e dizem, eu quero a liberdade dos filhos do mundo, não sabendo que os filhos do mundo são os mesmos filhos do diabo. A pessoa não sabe. E ela perde a fé e vai caminhando no mundo. Alguns com uma carga maior de pecado, outros com a carga menor, mas só de estar de costas para Deus e de frente para o mundo, ele está de frente para um sistema cujo príncipe, cujo rei é o diabo. É assim que a Bíblia deixa bastante claro. E nós buscamos uma outra nação, uma coisa de louco. Como diz o apóstolo Paulo, os judeus buscam sinais, os gregos buscam sabedoria, mas aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, qual é a nossa loucura? A nossa loucura é que nós estamos aqui nos preparando, ensaiando, alinhados, recebendo mensagens do céu, porque nós estamos aguardando o nosso Senhor vir segunda vez. Essa é a nossa loucura, que aqui no Brasil não parece tanta, mas em outros países vai parecer muito mais louco. Nós estamos aguardando coisas do céu. Compartilhamos em muitas coisas que podem ser compartilhadas, que estão no mundo, mas são reminiscências de Deus, são coisas que Deus colocou no mundo, senão também a gente não teria como viver. Precisamos de comer, precisamos beber, constituir uma família, e até divertir em coisas saudáveis, mas os nossos olhos estão postos no novo tipo de liberdade. Esse passarinho aí, abrir a gaiola para ele voar. Então, no sentido que Jesus diz, não pode haver escravidão na nossa vida. Nós devemos ter libertação, liberdade para pregar o Evangelho, força que o Espírito Santo dá para nós fazermos isso, liberdade para voar no mundo de Deus, nas coisas de Deus, porque senão nós nem aproveitamos do mundo e nem aproveitamos das coisas de Deus. O que nos domina, nos escraviza. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Estamos falando de conceitos negativos e daqui a pouco vamos falar dos positivos. Mas se alguma coisa te domina, e isso é o que devemos falar para as pessoas a quem vamos falar, porque esse estudo também é preparativo para o trabalho que está sendo feito nas casas, com pessoas que vêm de fora, não é? Isso é evangelho puro. Todos os versículos aqui são versículos do Evangelho. Esse livro é o livro de nova vida. E no Antigo Testamento não tem nova vida, porque a nova vida é Cristo. Só tem o anúncio da nova vida. As profecias. A nova vida é gerada através de Jesus e através do Espírito Santo em nós. Então, algumas pessoas estão atreladas ao dinheiro. E mesmo pessoas, eu contei um testemunho um dia desse, pessoas da igreja, nominalmente da igreja. Um senhor de 50 anos, ele escreveu um artigo assim, eu tinha apenas 17 anos.
Ele saiu da escola dominical cheio do Espírito Santo, e Deus sentou no banco da pracinha, e o Espírito Santo chamou ele para missões. E ele trabalhava numa dessas petrolíferas, e eles estavam desenvolvendo esta máquina que a gente usa hoje aí para gasolina, estava no início, e ele estava trabalhando no desenvolvimento, e ele era arrimo de família, tinha sua mãe, e o Espírito Santo falou forte no seu coração: eu quero que você deixe o seu emprego, que você deixe tudo, e que você vá fazer a obra, que eu cuido da sua mãe. Mas ele relutou com o Espírito Santo e disse: eu preciso cuidar da minha mãe, eu tenho meu emprego e eu preciso cuidar da minha mãe. E ele teimou com o Espírito Santo, porque Deus não te obriga a fazer nada. E aí, com 50 anos, ele escreveu numa revista, há muito tempo, ele já deve ter morrido até, que ele resistiu ao Espírito. Ele tinha 17 anos, ele agora tinha tudo, era um homem milionário, porque normalmente as empresas de petróleo pagam muito bem, mas ele tinha uma tristeza profunda no seu coração. Não deixou de ir à igreja, mas ele deixou-se dominar pelo cuidado com a sua mãe, e a gente não sabe se isso era a primeira coisa ou se o seu bom emprego era a outra coisa. Então ele se tornou escravo e ele sentia essa escravidão, e quanto mais o tempo passava, mais doía no seu coração a escravidão de coisas simples. Era um homem bom, um homem que fazia tudo, era membro de igreja, entregava o dízimo, dava oferta missionária, mas a algumas pessoas Deus não pede a oferta missionária, Ele pede a pessoa como oferta missionária. E quando isso acontece, Deus ele não abre mão dessa pessoa, porque é um privilégio muito grande. Para a pessoa que vai, não existe coisa melhor do que servir a Deus. E ele não chama a todos. A mim, por exemplo, ele não me chamou. Eu estava lá na Uzi Minas trabalhando como técnico, e nessa época eu estava cheio de dúvidas, com 19 anos. Eu perguntei para ele se ele me chamava, e ele disse que não. Depois eu fui pastor por 3 anos e meio, já contei a história aqui. Fui parar lá no Márcio Cunha, porque eu não sou pastor, eu sou um ensinador. Eu perguntei para Deus, na época a igreja pagava R$500, era um salário e meio para os pastores lá da Assembleia. Essa Assembleia de Minas Gerais, que agora se uniu com a Madureira. E eu falei: Senhor, eu estou cansado, estou doente, mas se o Senhor disser que eu vou ser pastor, eu vou ficar aqui, eu vou deixar meu emprego na prefeitura, porque eu não dou conta de fazer as duas coisas, eu vou ficar aqui, me submeter, morar no fundo da igreja e me submeter ao salário de R$500. Ele disse: não, você está no lugar errado, eu não mandei você para ir, você foi para ir porque você quis. E ele me tirou de lá e me voltou ao lugar que ele queria. Então é uma coisa de você ser transparente com Deus e você conversar. Deus é uma pessoa legal, só que Ele é Deus, não é você que é Deus. E algumas coisas te escravizam, e pode escravizar. Até a família pode desescravizar. Ele diz: aquele que amar mais a sua mãe, ou seu filho, ou mesmo a sua esposa, ou seu pai, mais do que a mim, não é digno de mim. Então o que te escraviza? Aí você é servo desta coisa. Ah, mas eu posso ser meio servo de Deus e meio servo? Até pode. Pode. Né? Poder a pessoa pode. Porque aí você se torna uma pessoa que manda na sua vida e você se torna meio servo de Deus e meio servo de alguma coisa. Isso é comum. Tem muitas pessoas que fazem isso. Só que não dá certo. Existe um incômodo constante na sua consciência. E um dos parâmetros para uma vida cristã sadia é você estar bem com a sua consciência. Então, o que bate na sua consciência? Porque eu deveria fazer isso para Deus e não faço, então comece a fazer. Se desamarre, se liberte, ore, peça oração para você se desamarrar. Eu pus o dinheiro aqui porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas existem muitas outras coisas que faz a pessoa se tornar um escravo. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis?
ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. E aí assim, só existe promessa, não existe nada, porque a vida cristã é uma vida de fé, não existe segurança de nada. Você olha para cima, está tudo, só vê ar. De onde Jesus vai voltar? Ele vai voltar para acertar comigo, eu tenho um acerto a fazer. Então, as outras coisas do mundo são coisas físicas, são coisas tangíveis, coisas tocáveis. E as coisas do céu são tocadas pelo Espírito. Aleluia! São tocadas pelo Espírito, mas são tocadas pelo seu Espírito. As coisas do céu são tocadas pelo seu Espírito, em comunhão com o Espírito de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É uma coisa pessoal. O Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou um filho de Deus. Diga isso comigo. O Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou um filho de Deus. Aí você se torna uma pessoa livre. Porque você é filho de Deus, independente de ver qualquer coisa, porque você vive pela fé. E isso parece loucura para quem não vive pela fé. Aí você começa a fazer um monte de coisa e a suar a camisa, a correr para lá e para cá, não é? Para lá e para cá. Quem viu o pastor Wagner aqui, uma das coisas que me impressionou é que a gente achava o pastor Wagner. Sempre, eu falava, o pastor Wagner está aí, porventura ele estava aqui durante o dia, quando eu estava vindo para cá e precisava de mais contato com ele. E aí a pessoa passa ali, um amigo, um empresário, a pessoa fala, mas esse pastor fica aqui em volta dessa igreja, para lá e para cá, parece que ele está vigiando a construção, a pessoa não sabe dos contatos missionários, do cuidado das ovelhas, ele entra e sai, atende um, vai o outro, e os outros pastores da mesma forma. E por fim, até eu mesmo. E a pessoa está andando para lá e para cá, e a pessoa olha e fala assim, coitado, né? Pois esse negócio vai acabar tudo, esse pessoal corre para lá e para cá. A pessoa lá de fora não tem a visão, não tem o Espírito de Deus. Você é que tem o que precisa ter. Você é que precisa ser cheio do Espírito de Deus e ter a consciência constante de que você é um liberto de Deus, um liberto do céu, que você pisa nessa terra, mas está esperando, você teme a Deus, nas mínimas coisas você teme a Deus, você pergunta a Deus, você indaga a Deus, você se desculpa com Deus, você adora a Deus, porque você está esperando o céu. E o que não está, não está. Cabe a nós trazê-los para esperar a Deus também. E assim vai se formando o que é a nossa liberdade. Senão nós nos tornamos escravos, pior do que as pessoas do mundo. Porque a pessoa que está no mundo, pelo menos ele está para lá. Aproveita de tudo que há no mundo. O crente dúbio, dúplice, dobre, ele não aproveita nem das coisas do reino de Deus e nem bem das coisas do reino do mundo, né? A pessoa que vai para o carnaval, vai para o carnaval, que volte com AIDS ou que volte sem AIDS, ele está indo para lá, ele está aproveitando as suas coisas, e essas pessoas são mais fáceis de evangelizar e de ganhar, às vezes, porque você fala assim, pecador, ele fala, eu sou um. Pior é quando a pessoa diz assim, eu não sou, não sei, eu sou, não mato, não roubo, não. Eu sou até de uma igreja, mas ele não está com os olhos postos no céu, todo dia, toda hora. Porque se todo crente fizer isso, nós vamos ter uma multidão de vocacionados, uma multidão de pessoas abençoadoras, de pessoas envolvidas com Deus, a quem você vai prestar contas, de uma empresa espiritual, para galardão, porque a salvação já te foi dada. Se a salvação, que é a coisa maior,
já me foi dada. O que é a empresa? A empresa é quase nada. O importante é você entrar no céu, e isso Jesus já te deu. Mas existe uma empresa espiritual. Existe um acerto de contas gracioso também de Deus a respeito de coisas que você fez. Nem precisava disso. É igual presente de mãe. Quando a gente dá presente para a mãe, ela fala, meu filho, não precisava disso, mas ela gosta de ganhar sempre. E a mãe sempre fala, meu filho, não precisava disso. Mas é porque a Bíblia diz que os pais é que têm que dar aos filhos, e não os filhos aos pais. E eles têm essa, não fica esperando, né? A não ser que seja uma mãe ou um pai assim, muito agarrado com as coisas do mundo. Carnalidade não é liberdade cristã. Faltou o acento do L. Por causa da trava. Pode olhar que está lá na trave, ó. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então, tem pessoas que constroem impérios com o poder que Deus lhe dá, mas também com o poder da sua carne. Quando ele não consegue resolver as coisas espiritualmente, ele resolve com o poder da carne. Ele arma, ele dá a volta por trás, ele maquina contra o seu próximo, porque ele tem um império não somente espiritual, mas ele tem um império carnal também. E a liberdade, eu sei que vão sair blocos de crentes no carnaval, e até acredito que alguns desses blocos sejam de pessoas fiéis, que estão ali incisivamente, que oraram, que jejuaram. Claro que tem que ir lá ver a aparência, né? E tem muitos que saem e entregam folhetos lá no carnaval. Então é o reino de Deus ali, falando da AIDS, tentando trazer essas pessoas. É claro que existe, mas existe também um sem número de pessoas que saem furtivamente das suas igrejas ou que ficam em casa para ver essa beleza do mundo que é o carnaval, para ver a pornografia do carnaval. A pessoa ainda está, até hoje, imatizado pela pornografia. Até hoje a pornografia, que é uma coisa vil, uma coisa desprezível, uma coisa qualquer, coisa que índio já venceu desde o princípio, mas a pessoa civilizada ainda se rende e se escraviza diante da pornografia. E às vezes não precisa nem de ir lá, ele está escravizado, e ele vai ver tudo aquilo furtivamente, como se escondesse de Deus. O pastor não vai ficar sabendo. E muitas mulheres também veem o carnaval e dizem, mulher é diferente, mulher não se excita pelos olhos, mas a perdição está tão grande que até as mulheres estão se excitando pelos olhos, e fica se alimentando daquelas coisas ali, o tempo todo. Conheço crente que vê o carnaval todos os blocos, um movimento cultural. E aí a pessoa vê, mas porque gosta daquele lixo moral que acontece ali. Então, a carnalidade. Nós falamos aqui da paz. Quer uma coisa que você perde na carnalidade, que não é liberdade do Filho de Deus, você perde a paz. Você perde a paz. Quando você perde a paz interior, então você está na carnalidade. Você é capaz de orar imediatamente, dar glória a Deus, como Moisés, Josué fez com Acã. Dá glória a Deus, meu filho. Ele não conseguia dar glória a Deus. Então, tudo aquilo que eu estou fazendo, e durante isso eu não consigo dar glória a Deus, é porque aquilo não é do reino de Deus.
eu estou vendo aqui, é uma coisa à parte. É uma coisa à parte? É uma coisa necessária? Faz parte do seu crescimento, da sua profissão, para você abençoar outras pessoas? Ou é apenas uma alimentação da carne? Se é apenas uma alimentação da carne, é carnalidade. E isso não faz parte da nossa liberdade. Então nós ficamos igual aquele lobo, né? Ficamos com dupla personalidade. A gente tem um problema emocional de dupla personalidade, pessoas que foram perturbadas. E nós temos também problema lá na infância, e tem pessoas espiritualmente com dupla personalidade. Ora, ele funciona como lobo, ora, ele funciona como ovelha. Inclusive para destruir ovelhas. A pessoa está dentro da igreja e funciona para destruir ovelhas. Uma vez nós estávamos para sair com um ônibus, há bastante tempo atrás, em outra igreja. E uma irmã chegou perto de mim, era 19 horas, ela falou assim, olha, se fosse comigo, eu largava esse povo aí todo para trás, tinha menos da metade do ônibus. E ia embora com esse ônibus. A gente ia para um trabalho missionário, tem mãe carregando menino, tem pessoas grávidas, é um monte de coisa que tem na igreja. Aí eu falei com ela, irmã, se eu for dirigir a igreja ou se você for dirigir uma igreja desse jeito que você está falando, com um ano não tem nenhum crente mais na igreja. O mundo espera 15 minutos. A irmã não queria esperar nada. Ela queria entrar no ônibus e ir embora e largar os crentes, as crianças, os idosos, os folgados. Tem gente folgada também, mas faz parte. Não é? Até que essa pessoa cresça. A igreja tem pessoas de todas as idades espirituais. A igreja é um hospital, é um pronto-socorro. Pessoas doentes, mais melhorzinhas um pouco, saradas, abençoadas, que estão voando. Tem gente voando e tem gente rastejando na igreja. Eu acho muito bonita a palavra de Jacó. Primeiro, uma palavra que ele disse ao seu sogro, quando o sogro veio discutir com ele, que ele tinha fugido do sogro, porque tinha sofrido 20 anos, ele disse para o sogro, olha, eu vigiava as suas ovelhas e devolvia a dilacerada. De noite me queimava a geada, e de dia me queimava o sol. E quando ele se aproximava do seu irmão, e abraçou o seu irmão, com muito medo de ser morto pelo seu irmão, porque ele tinha, com a ajuda da sua mãe, enganado seu irmão. E o irmão dele, vamos comigo, disse, vamos comigo. Ele disse, não, você vai, eu fico, eu vou no passo das crianças e do gado. Então Jacó era um pastor. Então, irmãos, tem tudo isso. E a carnalidade pode destruir a própria obra de Deus, mesmo conosco que estamos trabalhando, nós temos que tomar cuidado para não dar lugar ao diabo. E muitas outras coisas, né, de entregas. Então, a liberdade não é libertinagem. Para o mundo, liberdade é libertinagem, é liberdade sexual, que no Brasil parece que a pessoa vira político e tem liberdade para roubar. Claro que alguns não roubam, mas uma grande parte acha que o dinheiro de todo mundo não é de ninguém. E aí a pessoa parece que não vai acabar. Então tem um vazio, tem um buraco, um erro ali, uma escravidão ali. E a pessoa começa a dar lugar à carne e depois vai parar nos tribunais e muitos morrem, muitos adoecem, porque vão estar de frente com aquilo que deveriam ser, não com aquilo que pensavam ser. Então nós precisamos de achar a nossa identidade, encontrar a nossa identidade. Digo isso para todos, inclusive para mim. Eu sou ovelha ou sou lobo? Quanto tempo passo sendo ovelha e quanto tempo passo sendo lobo? Porque enquanto houver uma parte de lobo em mim, haverá uma escravidão ali, da qual Jesus me quer libertar.
Agora, complicou, não complicou? A nossa liberdade é uma prerrogativa de Jesus. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a liberdade, a nova liberdade, é uma prerrogativa de Jesus. Só Jesus pode dar a liberdade que você precisa. Só Jesus pode verdadeiramente te libertar. Então, como eu faço? Proximidade com Jesus, proximidade com as palavras de Jesus, obediência a Jesus, é que vai te tornar verdadeiramente livre. Os judeus achavam que estavam livres, mas era uma mentira. Na verdade, eles eram escravos dos romanos. Uma escravidão light, e eram escravos de Satanás também. E no final, lá no capítulo 8 ou 9, Jesus vai dizer: vocês são filhos do diabo, e convém a vocês obedecer ao vosso pai. E aí a coisa ficou terrível. Pois leia, João 6, 7, 8, 9, vocês verem esse diálogo terrível que Jesus teve a respeito de escravidão e liberdade com os judeus daquela época. Então, a verdadeira liberdade acontece quando eu me torno parecido com Jesus. Essa liberdade é tão forte que ela lança fora o medo da morte. Eu não vou perguntar quem tem medo de morrer aqui, mas se você tem medo de morrer, você ainda é escravo de alguma forma. Se Jesus é tudo o que é, se Ele está me esperando à direita de Deus, hoje Ele já está intercedendo por mim, se estar na eternidade, no sistema de Deus, é melhor do que estar no sistema da terra, para que medo de morrer? Aí a pessoa perde o medo de morrer, perde o medo de tudo, de fazer a obra de Deus. Quem tem medo de morrer, tem medo de viver. E às vezes não é morrer totalmente, às vezes é morrer, passar por um aperto, vir à frente. A pessoa, eu tenho muito medo de ir na frente, falar e passar vergonha. Passar vergonha é você errar. Se você não erra, você é Deus. Então você tem medo de perder a sua divindade. E se você é Deus, logo Deus não está reinando totalmente na sua vida. Então você tem que se jogar, se lançar, ir à frente e falar. Se as pessoas chorarem, choraram. Se sorrirem para você, bem. Se sorrirem de você, você tem que saber que é um processo que você está passando. Você precisa ter coragem. Coragem para assumir um novo curso. O curso que você quer fazer, sempre sonhou. Coragem para assumir os seus sonhos bons, de ser um obreiro, de ser um cozinheiro, uma cozinheira, de ser uma pessoa que ora, de ser uma pessoa que fala à frente. É muito difícil mesmo, porque a escravidão nos assola de todos os lados, para nós não fazermos o que devemos fazer. Morreu. Não é ruim morrer, não. Está vendo? A irmã já morreu, teve em coma, morreu. Mas ela não sabe que no momento em que morrer definitivamente, e já teve pessoas que tiveram experiência com isso, você vai ter um encontro com Jesus imediatamente. Ele disse ao homem da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então você vai ter um encontro. O filho de Paul Yong-Shu foi envenenado com 20 crianças na escola, por causa de uma comida lá. Morreram as 20 crianças. Paul Yong-Shu, que é o pastor da maior igreja do mundo, orou pelo seu filho. Durante 6 horas ele ficou orando à parte. Primeiro ele desistiu. Depois o Espírito Santo falou com ele: ora. Ele orou pelo seu filho voltou. E quando ele voltou, as pessoas perguntaram para ele, para aquele menino: mas você não viu a Jesus? Que ele estava morto, definitivamente morto. As crianças todas morreram. Ele disse assim: eu vi a Jesus. E ele disse para mim assim, e eu perguntei a Jesus: Senhor, por que o Senhor não me leva para o paraíso? A criança de 7 anos falando. Ele disse:
eu não te levo para o paraíso, porque o seu pai não deixa. E fez o menino voltar à vida. É só você ler os livros de Paul Yong-Chu, a quarta dimensão. Eu quero fazer um pedido solene aqui, irmãos. O dia que eu morrer, ninguém ore para eu voltar. Canta, faz festa, não ore para eu voltar. Não é? Ah, porque o professor Rafael era tão bonzinho. Não, bonzinho lá no céu é melhor do que bonzinho aqui. Vai que eu volto e desvie. E já houve caso assim. Ezequias pediu a Deus, Deus falou, eu vou dar mais 15 anos, e depois ele desviou. Leia lá. Deixa a pessoa lá sossegada. A menos que Deus mande você ressuscitar a pessoa. Morreu, deixa descansar. Ele está em bom lugar, crente. Agora, se não for crente, vale a pena. Se a pessoa está indo para o inferno, manda ela voltar. Quem sabe ela vai para o céu, não é não? Então, ele veio libertar os cativos espirituais. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos, e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade o oprimido. Aqui tudo é espiritual. Até a vista aos cegos aqui é o cego espiritual, que ele tentava fazer aqueles judeus enxergarem. Tem um texto que inclusive está no cordel, que Jesus fala, eu vim para que os cegos vejam e para que os que vejam sejam cegos. E eles perguntaram a Jesus, por acaso nós somos cegos? Jesus falou assim, se vocês se confessassem cegos, então eu abriria os olhos de vocês. Mas como vocês dizem, nós enxergamos, vocês permanecem cegos. Então, os cordéis do professor, né? Os cordéis de Jesus, porque eu nunca vi escrever um livro com 15 dias, viu? Então, ele veio libertar o cativo, tirar-nos do cativeiro. Qual o cativeiro? O cativeiro emocional, o cativeiro físico também. Paulo fala assim, você foi chamado sendo servo, escravo, diarista. Tem ocasião de se fazer livre? Faça-se livre. Você não pode desobedecer o seu senhor, mesmo que ele não seja crente, ou que seja crente. Tem gente que fala, meu senhor é bonzinho, é crente, eu vou enrolar, vou tirar um pouquinho de dinheiro aqui do caixa, ele sabe que eu preciso. Não pode. Então, seja o que for, você pode se libertar. Mas libertar é um processo dolorido às vezes. Mas Jesus quer te libertar. Você precisa de orar para se libertar. Você precisa de jejuar às vezes para se libertar. Você precisa de reunir mais para ter mais fé. Ler a palavra de Deus. Você precisa de tomar atitudes para se libertar. E ainda tem uma outra opressão, que é a opressão da inveja e da cobiça. O cativeiro da inveja e da cobiça. É a pessoa que não vai, e quando alguém vai, ele queria ser aquela pessoa, ou queria ter as coisas daquela pessoa, mas não quer se esforçar. Esforça e tem bom ânimo. O reino de Deus é tomado à força. Diz assim, Jesus, que a partir de João, o reino de Deus é tomado à força. É preciso um esforço para que você reine com Jesus. Por quê? Porque existem inimigos. Inimigos, inclusive, da salvação. A semente que cai à beira do caminho, o passarinho vem e come na hora. E esse passarinho é o diabo. A pessoa nem a salvação tem, mas se entrou a salvação, ele tem que tomar cuidado dos espinhos não abafarem essa planta. Das pedras não queimarem as raízes dessa planta, para que ele possa dar fruto. E dar fruto é um processo cansativo, é um processo difícil, mas é um processo de libertação também. É um processo de libertação.
É mais fácil eu ficar parado. Até pouco tempo eu dava aula aqui, lendo a Bíblia, só com a Bíblia. Mas eu pude aprender a fazer isso aqui. É um processo. É difícil, eu já gastei até 15 horas numa semana para fazer um conjunto de slides desse. Quem vai me pagar? Jesus que vai me pagar. Se quiser, eu acho que isso é uma coisa tão inútil que talvez nem mereça pagamento. Mas, se ele achar que deve, ele vai. Ah, não, mas eu não vou fazer nada para a igreja, não. Já tem os pastores lá, recebe para fazer. Tem muito crente que fala assim, irmãos. Eles que estão ganhando, eles que correm atrás. Mas que reino que você está participando? De que reino que você está participando? Como que individualmente você é uma pessoa ligada diretamente a Jesus, porque só há um Deus e um só mediador entre o homem e Deus? Pastor não é o mediador, pastor é o nosso irmão, que Deus chamou para ficar de tempo integral, para gerir a igreja local. Ele não é mediador. Tem pessoas que falam assim, eu pego com o pastor e o pastor pega com Deus. Está errado. Você pega diretamente com Deus através de Jesus. Porque não existe diferença, existem cargos necessários na igreja, vocações necessárias na igreja, liderança necessária, mas a nossa relação é individual. Você precisa de receber essa libertação total. Então, primeiro saímos do cativeiro das drogas, do cativeiro de Satanás, do pecado, da prostituição, do adultério, da pornografia e de tanta coisa que tem no mundo, do roubo, do furto, da desobediência. E depois temos que ir vencendo os nossos inimigos um a um, dentro do reino de Deus, e tomando aquela parte do reino que nos pertence. É uma herança, irmãos. É uma herança. Tem filho, e eu conheço pessoas que receberam uma herança e perderam toda a herança. Jogou tudo fora. Por quê? Num dia ele vendia um pedaço do lote. No outro dia ele vendia o poço de peixe com um pedaço de terra. No outro dia ele vendeu a casa. No outro dia ele vendeu o resto. E depois ele virou um mendigo. Nós não podemos ser mendigos espirituais. A parte mais difícil Jesus fez, mas o nosso processo de libertação continua. Nada pode nos deixar cativos, até que chegue a hora. E por isso que não convém voltar aqui. Porque chegada a hora, glória a Deus, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aí eu perdi a minha vida, perdeu essa vida e ganhou a outra. E Jesus diz assim, graças te dou ao Pai, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. E qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que por amor de mim perder a sua vida, ganhá-la-á. Então que vida que é? A vida do mundo? Então é lá no mundo. Aqui nós temos que correr cada dia, num processo maravilhoso de comunhão com o Espírito Santo, de comunhão com a palavra de Deus, de comunhão com os anjos, com Jesus, com o Pai, com a intercessão de Jesus, com a intercessão do Espírito Santo, e nós vamos caminhando nesse mundo invisível, que é o reino de Deus. Invisível, abençoando pessoas visíveis para um reino invisível. Esse é o nosso processo de libertação. Então, a liberdade é alcançada através do Espírito do Senhor em nós. 2 Coríntios 3,17, onde está o Espírito de Deus, aí a liberdade. Eu vou fechar aqui, irmãos, que acabou a bateria, eu não estou precisando. Onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Então, Paulo diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança.
Olha que coisa interessante. Quando você vai lá na Caixa Econômica, você está precisando de um empréstimo, não tem mais dinheiro, mas você tem uma joia de valor, você apenhora a sua joia. E a segurança de que você vai pagar a dívida para a Caixa Econômica Federal é o penhor. Eu tenho certeza que você vai pagar. Tenho certeza que você vai pagar. Porque se você não pagar, ele fica com a sua joia. E a joia que temos, que é o penhor da nossa herança, é o Espírito Santo habitando em nós. Então, a liberdade dos filhos de Deus, ela se dá pela ação do Espírito Santo dentro da sua alma, dentro do seu coração. O Espírito Santo está agindo em mim, o Espírito Santo está falando comigo, o Espírito Santo está operando em mim, o Espírito Santo está operando no meu ministério, eu estou abençoando as pessoas espiritualmente, fisicamente, socialmente, emocionalmente, estou abençoando as pessoas, eu tenho a consciência limpa e a presença do Espírito, pela presença do Espírito, porque o Espírito Santo também não habita em consciência suja. Então, a presença do Espírito de Deus em mim me dá a plena convicção de uma liberdade espiritual. Como que a pessoa lá do mundo vai saber disso? A Bíblia diz que eles não conhecem o Espírito Santo e não pode receber. Porque não conhece, não pode receber o Espírito. Mas você pode viver cheio do Espírito Santo e abençoando as pessoas. Deus você não precisa abençoar, Ele não precisa e sua bênção também não alcança Ele. Você abençoa as pessoas e o que você fizer para um desses pequeninos, diz a palavra de Deus, a mim me fazes, ou a mim me fizesse. Então nós abençoamos ao irmão que vê e através disso nós estamos dando honra a Deus e dando glória a Deus. Esse é o nosso trabalho. Agora, somos cheios do Espírito Santo que mostra esta... Jesus fez uma oração em João 17, diz assim, para que sejam um em nós, como eu sou um em vós. Olha que interessante. Aí um unitarista falou comigo, esse versículo, né? Jesus diz assim, porque ele é um com o Pai. Você olha que interessante, ele diz também que nós somos um em nós, então nós também somos Deus. Para que sejam um em nós, como eu sou um contigo. Então, essa ação do Espírito Santo, essa comunhão é o penhor da nossa herança. Eu tenho certeza, João 1,12, a todos quantos o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E no outro lugar diz assim, porque o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Foi o versículo que falamos aqui no início. E se você é filho de Deus, testificado pelo Espírito Santo dentro de você, então você está em liberdade. É a liberdade que nos conduz à servidão. Paulo diz assim, porque o escravo ou servo, trabalhador que recebe a Jesus é livre no Senhor. E o patrão que recebe o Senhor e é livre do ponto de vista político-social, é agora servo do Senhor. Então a nossa liberdade, ela sugere, ela implica numa servidão. Servidão a quem? Servidão ao Senhor. Não existe liberdade em Cristo se Cristo não for o Senhor da nossa vida. Ele diz, sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E ele fala como Deus. Então, eu sou servo do Senhor. Nisso está a minha liberdade. Liberdade aonde? No mundo? Não. Liberdade no reino de Deus, para fazer as coisas de Deus, para viver a vontade de Deus. É assim que a Bíblia diz, irmãos, e é maravilhoso, porque a gente vai pegando esses versículos a respeito de liberdade, e todas vão encaminhando para uma mensagem só, a mesma mensagem. Qualquer título que você pegar, como nós estamos pegando aqui, vai te levar ao mesmo lugar, e vai justificar por quê. Então,
a nossa liberdade subentende a servidão, vivendo como servos de Deus. Eu não posso ser Deus. Quando eu vivo a minha vontade, eu digo, eu não preciso do Senhor. Não existe dependência. Só haverá liberdade se houver dependência de Deus. Se não houver dependência de Deus, a liberdade é a liberdade do mundo, não é a liberdade de Deus. Nossa liberdade tem limites. Aí o menino pulando em cima do sofá. Está vendo? Tem que pôr de castigo. Tem que pôr de castigo. Pôr ele lá no cantinho e falar, você vai ficar aí, depois você vai dar um beijinho na mamãe e pedir desculpa. Então esse menino está sem limite. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Aí nesse caso a mãe é que é fraca, o menino está mais forte do que ela no mundo, no poder de Satanás. Isso aí é o poder de Satanás. Esse menino está completamente vivendo a vontade do diabo na vida dele. E a mãe não tem autoridade de Deus para fazer ele voltar. A liberdade não pode ser tropeço para os fracos. Aí volta a questão da libertinagem. Quem são os fracos? São aqueles que estão começando na fé. São aqueles que veem você como espelho. São aqueles que estão olhando para você para aprender a seguir a Jesus. E aí a pessoa já está há 20 anos, 30 anos na igreja e acha que pode ter umas liberdades, que na verdade é libertinagem. É igual esse menino aí, ó. Só que Jesus, ó, está pulando aqui, essa mãe aí é como se fosse Jesus, não vai pôr a mão no ouvido, não. Jesus vai deixando você pular, depois ele te põe de castigo. Se não resolver, ele te tira do reino. É assim que ele faz. Ele não brinca com as coisas do Pai. Jesus não brinca. Não é? Deus não brinca de ser Deus, o diabo não brinca de ser diabo. Você não pode brincar de ser crente. Então ele corrige os que ama. Corrige mesmo. Jesus corrige os que ama. Então a nossa liberdade tem limite. Não devemos voltar à escravidão. Então, uma vez liberto, e é tão fácil, você está cheio do Espírito, o Espírito está falando em você, você é obediente, você está fazendo, está em paz, na paz do Senhor, está no amor, está na paz, está no Espírito, está na liberdade de Deus. Perdeu, não está, cuidado, começa a ver o que está faltando, está faltando amor, e aí a paz sempre falta, não é? Se o Espírito não está mais falando ao seu coração. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo, ao jugo da escravidão. E quantas estrelas, irmãos, têm caído? Estrela. Eu digo que é assim, a pessoa não acredita em si mesmo, Deus acredita nele, manda pessoas para ajudá-lo, e aí ele passa a acreditar em si mesmo. Deus acredita nele, ele passa a acreditar em si mesmo, e o povo passa a acreditar em Deus e na palavra que ele está dizendo. Depois ele começa a cair, Deus vai recuperando, tentando recuperá-lo. Deus ainda acredita nele, ele já não acredita nele. Um dia ele dá um escândalo, o povo passa a acreditar nele, a desacreditar dele. Deus ainda continua tentando salvá-lo. Então Deus é o primeiro na libertação e o último a sair. O primeiro a entrar no seu processo de libertação e o último a sair. É Deus de misericórdia, irmãos, ou não é? Ele continua acreditando. Eu conheço pregadores que pregou para 15 mil, estádio cheio, e há pouco tempo veio aqui pregar para 150 pessoas, ou seja, Deus acredita nele, o povo não acredita mais, mas Deus acredita, e ele voltou a acreditar e a rastejar. Se ele tivesse ficado lá em cima, estava falando para milhões, mas ele voltou à escravidão. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita da liberdade e persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado. Perseverar. E perseverar não significa ficar no mesmo lugar, não. Significa conquistar. Porque todo mundo cresce, todo mundo quer crescer. Então, na obra de Deus também você precisa crescer.
A obediência nos mantém livres. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Então, precisamos sujeitar a Deus. Seja você o pastor da maior igreja do mundo, que tem uma experiência lá de não se sujeitar a Deus, seja você o servo mais humilde. Você vai se manter livre, se sujeitando todo dia e dando glória a Deus, sabendo que a glória é dele. O desejo de Deus é que sejamos libertos de todo tipo de escravidão, moral, emocional, espiritual, e nos submetamos exclusivamente ao seu senhorio. Não existe liberdade sem o senhorio de Deus. Desafio: libertar-se de todo tipo de escravidão e submeter-se ao senhorio exclusivo de Cristo. Vamos ficar de pé e vamos fazer a aplicação dessa lição agora, em oração. Eu vou até pedir o pastor que ore para que você receba a libertação. Eu sei que o Espírito Santo falou ao seu coração e você precisa ser liberto de algumas coisas, como eu também preciso. É um processo de ir soltando as cadeias, e nós vamos orar agora para que você coloque essa servidão e se esforce para ficar livre dela e coloque ela diante do Senhor para que Ele liberte da escravidão e você seja verdadeiramente livre. Vamos orar. Feche seus olhos. Algumas coisas o Espírito Santo nos mostra para aproximarmos mais de Deus. E nós devemos tomar a decisão todos os dias na nossa caminhada cristã em deixar essas coisas que o Espírito está cobrando ou continuar fazendo e entristecendo o Espírito Santo de Deus e impedindo a liberdade que o Senhor nos deu, voltando à escravidão, ao cativeiro. Nós queremos que você seja livre nesta manhã, queremos que você tome a decisão certa e caminhe com o Senhor. Ore nesse instante dizendo: Senhor, me liberta por completo. Completa, Senhor, essa obra de santificação na minha vida. Já fui liberto do pecado, da escravidão, não estou mais debaixo do jugo do pecado. Mas, Senhor, ainda estou preso a esta carne que está voltando e deseja e almeja o pecado a todo instante, Senhor. E eu preciso do Senhor, preciso da força do Teu Espírito. Eu preciso, Deus, aprender a subjugar, a colocar a minha carne debaixo dos meus pés e andar em espírito, Senhor, para agradar ao Senhor. Me ajuda, Deus. Abre os meus olhos, me dá sede de santificação, de me aproximar do Senhor. Senhor Deus, me dá força para vencer as ciladas da minha própria carne, da minha mente, que muitas vezes, Senhor, vagueia pelo pecado. Me dá forças para que eu possa me aproximar do Senhor, para que eu possa me render por completo e ter novas experiências com o Senhor. Em nome de Jesus, eu quero orar, eu quero abençoar esse irmão, essa irmã, que ele saia daqui nessa manhã fortalecido no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, queridos. E por falar nisso, atenção. Por falar nisso, nós temos agora uma ferramenta para que tudo isso aconteça na sua vida. Nós estamos iniciando amanhã, aqui 9/2, até o dia 20/3, campanha de oração, 40 dias de jejum e oração. É coletivo, é para toda a igreja. O irmão pode até escolher qual tipo de jejum que você vai fazer. Você pode fazer o jejum de tomar só água. Você pode fazer o jejum de tomar só líquido durante o dia. Você pode fazer o jejum de retirar apenas uma refeição principal do seu dia. Talvez você vai ficar sem o almoço e vai ficar até mais tarde tomando água, tomando um suco. Tem pessoas que não podem
ficar sem comer nada, vai tomar um suco, vai tomar um leite, café com leite, mas não vai fazer a principal refeição. O importante é que você, nesses 40 dias, tenha um tempo a sós com Deus. Tempo a sós com Deus. O importante é que você tire um tempo nesses 40 dias, algumas horinhas ou minutos, para ler a Bíblia, orar, esperar Deus falar com você, meditando na palavra. É o tempo a sós com Deus. Nós temos aqui um manual que vai te conduzir nesses 40 dias. Se você quiser entrar na campanha conosco, o manual do tempo a sós com Deus, escrito pelo pastor Edson Queiroz. Excelente, para cada dia você tem uma mensagem, uma instrução. Então, todos os dias aqui, né, você pega o seu manual, vai para um cantinho lá na sua casa, o cantinho do TSD, tempo a sós com Deus, leva para o cantinho. Irmãos, é isso que a igreja está precisando. Esta é a resposta do Senhor para a sua vida, para a minha vida. Um tempo corrido, qual que é o seu TSD, tempo a sós com Deus? Nenhum. Nós ficamos muito no ativismo. Então, você pode adquirir o livrinho. Pastor Elcimar comprou, pediu 200. Já não tem isso mais. É R$7 o custo. Ele é mais, é R$7, mais o frete. Mas nós não estamos cobrando, nós estamos repassando a R$7 o valor que ele custou lá. Por quê? Nós queremos que você desenvolva o seu tempo a sós com Deus. 40 dias de jejum e oração, começa amanhã. É o tempo de você crescer na presença do Senhor. A partir de amanhã, você pode adquirir o seu livrinho hoje, amanhã você já vai ler o primeiro devocional. E não é só ler, irmãos. Ler, meditar, esperar Deus falar com você, ter o tempo a sós com Deus. Ali atrás, os irmãos estarão repassando o livrinho. Irmão, eu vou fazer uma coisa com você. Você fala, pastor, eu quero fazer o tempo a sós com Deus. Eu preciso. Eu não tenho R$7 para fazer, pastor. Eu não tenho R$7. Se você não tiver, todo mundo que não tiver, eu vou pagar para você. Do meu bolso, não é com o dinheiro da igreja, não. É fácil o pastor pagar com o dinheiro da igreja, né? Mas eu vou pagar com o meu dinheiro, para você crescer na fé. Olha bem, eu vou investir na sua fé. Se você não puder, eu vou investir na sua fé, olha bem. Então, ninguém tem razão para dizer, eu não posso, eu não tenho condição, eu não sei. É só o seu tempo agora a sós com Deus. Agora, outra coisa, preste atenção. Preste atenção. Outra coisa. Domingo que vem, domingo, segunda e terça. Além de amanhã, porque amanhã você também pode vir começar o seu tempo com Deus aqui. De 8 até às 17, tem um grupo aqui em jejum e oração. Eu não vou poder estar aqui amanhã, senão gostaria de estar. Mas amanhã tem um grupo que vai ficar aqui, você pode começar. Pastor, eu não posso ficar o dia inteiro, fica até a hora que você pode, se até meio-dia. Não, pastor, eu não posso vir de manhã. Fique em casa em jejum de manhã e venha depois, na hora que você pode. Encerre aqui com o culto das 15 horas, à tarde da bênção, amanhã, 15 às 17, tarde da bênção. Venha, queridos. Agora, se você falar, de jeito nenhum eu não posso orar, eu não posso jejuar, eu não posso nada, eu falo, irmão, então você está morto mesmo. Você está morto, só falta enterrar.
Não aguenta nem uma oração. Está morto. Se não dá um jeito, está morto. Larga para um lado. Não pode nada. Porque todo mundo quer, Deus, me livra disso. Senhor, me fortalece. Deus, me dá unção. Deus, me usa. Mas não quer nada. Se você não se sacrificar, se libertar do seu eu, sai da gaiola. Professor? Sai da gaiola. Então, domingo que vem, segunda e terça, dias de carnaval, vai estar chovendo, graças a Deus. Tomara que chova mesmo. Nós vamos estar aqui, irmãos, de 8 às 15, todos os dias, domingo, segunda e terça, em jejum e oração, aqui, buscando o nosso crescimento espiritual. Você não faça compromisso. Não vá para o sítio, porque vai estar cheio de barro. Não vai para a piscina, porque vai estar chovendo. Não vá para a praia, que a praia vai estar cheia de chuva. Não vá. Fique aqui na oração, querido. Se você quiser ficar em casa debaixo do cobertor, você está morto também. Pode ficar defunto de Jesus, né? Pode ficar lá. Se você não quiser vir orar, fica lá morto na sua casa, né? Pode ficar na sua casa, você está morto mesmo, mas se você estiver vivo com Jesus, vem orar, vem buscar o Senhor. Nós vamos encerrar também, vamos encerrar a campanha de oração no dia 20/3. Vai anotando aí, gente. Acorda aí, quem está morto, ressuscita. Dia 20/3, nós vamos encerrar essa campanha com uma vigília de oração a noite inteira. Diz o pastor Simar que vai ter até pão com salame lá para as madrugadas, para ver se reforça, para você virar à noite. Nós não temos horário para acabar. Uma vigília de oração. Sabe por quê, queridos? Jesus está voltando. E Ele vem buscar uma igreja santificada, lavada, remida. Nós precisamos mais do que nunca nos santificar e buscar a presença do Senhor. Jesus está voltando. Amém? Amém? Quem está vivo aí, dá um glória a Deus. Pois é, está vivo, todo mundo vivo. Queridos, a Simone está dizendo que a visita ao asilo Paulo de Tarso, no Bom Retiro, retorna nessa quarta-feira. E precisamos de doações de biscoito, de polvilho e maisena. Gente, quem quiser ir, agora eu gostaria de fazer um pedido. Você que está orando a Deus, que quer um ministério, que quer servir ao Senhor, vai ajudar esse trabalho. Se você tem vocação, se você não tem, vai ajudar para ver se tem, se descobre sua vocação. Tem gente que fala assim, pastor, eu não gosto de trabalhar com isso, eu não gosto de trabalhar com aquilo. Eu também não tinha vocação para falar na frente de igreja não, irmãos. Minha vocação era para ficar sentadinho, caladinho no banco. Deus foi me empurrando para frente para não ter que falar. Mas se você não tem, vá conhecer o trabalho. Se você nunca foi, fica de pé aí, Simone. Agora, depois da escola, procure a Simone ali, ó. Gente, saia de casa. Tem gente que fala assim, pastor, eu não faço a obra do Senhor porque eu estou cheio de problema. E eu falo assim, você está cheio de problema porque você não faz a obra do Senhor. Se fizesse a obra do Senhor, você não estaria cheio de problema. Você poderia até ter problema, mas não estava cheio, porque seus problemas não iam te encher, não. Você ia confiar mais no Senhor. Então, vá fazer a obra do Senhor. É importantíssimo. Amanhã, atenção, amanhã às 19h30, nós temos o culto dos homens. Palavra de fé. Além da tarde da bênção aberta a toda a igreja às 15h30, amanhã nós temos o culto dos homens às 19h30. Na terça nós temos o grupos de crescimento. Na quarta nós temos a capacitação teológica para os irmãos que querem se capacitar
na área teológica, apenas um ano, só na quarta-feira, as matrículas estão abertas aqui no curso teológico Shalom, para você melhorar seu conhecimento teológico. Na quinta, a nossa campanha de oração, Senhor, ensina-nos a orar. 7 semanas dessa campanha, ensina-nos a orar. No sábado, nós temos o culto de jovens, domingo, escola bíblica dominical. Segunda, quarta e sexta, oração de 7 a 8 da manhã aqui com o irmão Joaquim e todo o grupo, 7 a 8 da manhã. Vem orar. Você que recebeu uma grande bênção essa semana, vem aqui à frente. Bênção especial, bênção de aniversário, vem aqui à frente. Vamos agradecer ao Senhor. Essa semana eu fiquei feliz com a chuva. A chuva. Lá na fazenda Shalom tem uma água, tinha uma águazinha, que ela corria noite e dia, quase 3/4 de polegada, ou 1 polegada mais ou menos, de água. A mangueira, noite e dia. E aquela mangueira parou. Aquela água parou, estava secando, não descia mais na mangueira. E na semana passada, eu tive lá. E subi lá na nascente, estava pouquinha água, não dava para a água descer na mangueira. Aí na hora do almoço, falei com os meninos, vamos orar a oração para que Deus mande chuva. Não vou dizer que essa chuva é da minha oração, que a minha oração é muito mais fraquinha do que essa chuva toda que está aí. Mas eu criei, e acho que todos os irmãos estavam orando para que pudesse chover, né? Acho que o Brasil inteiro orando para que pudesse chover. Então, na hora que você andar na chuva ali, estiver molhando seus cabelinhos com a chapinha e tudo bonitinho, dá glória a Deus, irmã, porque é de Deus. Não tem problema não, se a sua chapinha atrapalhar um pouquinho, você chegar com o cabelinho meio arrupiado aqui à noite, a gente vai entender que é a chuva de Deus que está caindo. Pode ficar tranquilo, nós não vamos ficar preocupados com isso não. Amém? Vamos orar? Fique de pé. Eu quero convidar a Maristela, vem cá Maristela, para orar, agradecendo a Deus por essas vidas, né? Por esse momento tão especial, um momento bonito, olha, tantas pessoas aqui dizendo, muito obrigado Deus, nós somos abençoados. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por essa manhã maravilhosa na tua presença. Meu Deus, nós te agradecemos porque muitas igrejas, ó Pai, no Brasil, não têm, ó Deus, o privilégio de uma escola bíblica dominical como essa, Senhor. Que possamos aprender mais e crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Então, primeiramente, obrigada por essa manhã, por essa chuva. Obrigada pela vida que o Senhor nos deu. Nós acordamos. Quantos não acordaram, Pai, esse dia? Muito obrigada, Senhor, por vivermos mais um dia, ó Deus. Essas pessoas que estão aqui, ó Pai, agradecendo o Senhor, meu Pai, assim como a Tua palavra fala, nós alegramos também com elas, porque elas se alegram por algum motivo muito especial. Nós te damos graças, ó Deus, pelos aniversários, te damos graças pelas portas que se abriram, muito obrigado. Mas em nome de toda a igreja aqui também, ó Pai, nós estamos gratos ao Senhor, por tudo, por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado e tem feito a nós. Nós te louvamos, te adoramos, te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Senhor te abençoe e cumprimente pelo menos 5 pessoas. Dê um abraço nessa pessoa, fale, querido, vá na paz, Deus te abençoe.